Vamos começar a nossa prática, como sempre, estabelecendo a nossa motivação pura. Então, vamos tirar uns minutos, na verdade, um momento breve, para estabelecermos essa motivação, redirecionarmos a nossa motivação. Nós podemos fazer isso visualizando acima de nossa cabeça Guru Rinpoche, inseparável de nosso Guru, que é inseparável de todos os gurus da linhagem, que são inseparáveis de todos os Budas das 10 direções, todos os Budas do passado, do presente, do futuro. Então, nós tiramos um momento visualizando Guru Rinpoche acima de nossa cabeça, que corporifica toda essa linhagem, todos os Budas. E nós rezamos para que a nossa motivação seja pura para nos engajarmos em nosso treinamento. O propósito da prática do Dharma é nos liberarmos da experiência de sofrimento. Então, através dos diferentes métodos, nós olhamos para a raiz do nosso sofrimento, não só o nosso sofrimento, mas de todos os seres. Não só nós olhamos para a raiz desses sofrimentos, mas nós nos engajamos em diferentes métodos para transformar essa experiência. E qual é a raiz de toda a nossa angústia, sofrimento e confusões? A raiz está na ignorância de não vermos a verdadeira natureza de nossa própria experiência, de nosso próprio ser, a verdadeira natureza de todos os seres, a verdadeira natureza de todos os fenômenos. Quando a nossa visão, a nossa percepção de nossa própria experiência e de tudo fora de nós, e quando a nossa visão é equivocada, então nós experienciamos esse ignorar das coisas como elas são, ignorarmos a verdade de nossa própria natureza, a verdade de todos os fenômenos. Quando nós ignoramos isso, o efeito dessa visão distorcida são diferentes emoções aflitivas, pensamentos confusos, negativos que surgem em nossa mente, que se transformam em hábitos, que geram karma e experiências de sofrimento. Tuku Rinpoche, que é um grande mestre, nós sempre citamos ele aqui como também um grande amigo do nosso professor, tanto em sua vida prévia como na vida prévia do nosso professor, Sua Eminência Thiago Tuku Rinpoche. Ele disse algo muito importante em um ensinamento. Desculpa, nós estamos com a nossa nova turminha de cachorros aqui, e o pequenininho costuma correr atrás do rabo dele, e está bem aqui do lado fazendo isso. Mas, enfim, voltando, Tuku Rinpoche disse algo tão importante em um ensinamento. Ele disse: o praticante do Dharma, não é? Somos nós que queremos nos treinar através do Dharma de Buda, precisa estar disposto a enfrentar as dificuldades de transformar seus hábitos negativos. Precisa estar disposto a enfrentar as dificuldades de constantemente não sucumbir a emoções perturbadoras. Isso é tão importante para nós, porque nós estamos no caminho para encontrar uma solução para nossas angústias e confusões e sofrimentos.
Então, nós temos que constantemente nos lembrar o que realmente transforma essas experiências e a importância de estarmos constantemente olhando para os nossos hábitos negativos, para os nossos impulsos, nossas emoções perturbadoras, e constantemente termos a disposição de não sucumbirmos a essas emoções perturbadoras e negativas. Ele disse, se nós nos deixarmos levar pelo caminho comum, de que seja o que for que surge em nossa mente, em nossas emoções, nós nos perdemos nelas. Então, nós iríamos apenas continuar na velha trilha das tendências habituais negativas, nesse ciclo negativo, criando karmas negativos e não vendo solução, não vendo uma luz no fim do túnel, não é? Em momentos como o que nós estamos vivendo agora, com uma situação tão difícil no nosso mundo, não é? Depois dessa pandemia, também agora essa questão tão difícil da guerra. Se nós não temos um trabalho interno profundo, nós começamos a não ver uma saída para toda essa confusão. Mas ela precisa começar dentro de nós. É claro que algumas questões negativas demandam ações coletivas, não é? Mas nós nunca perdemos de vista o trabalho interno que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos externamente, coletivamente ou individualmente, se expressa através do que está dentro de nós. Então, nosso trabalho interno nunca para, pelo contrário, ele deve se tornar ainda mais forte. Nós devemos nos focar ainda mais no nosso trabalho interno. Por isso ele diz, é importante nós nos termos uma atitude de estarmos constantemente conscientes do que se passa em nossa mente. Mas, mesmo para nós termos essa disposição de estarmos conscientes do que se passa em nossa mente, mesmo para termos o interesse de querermos olhar para a raiz de nossos sofrimentos e enfrentarmos as dificuldades que isso traz, porque não é fácil olharmos para os nossos hábitos, não é fácil reconhecermos nossas próprias negatividades. Então, mesmo para nós termos essa disposição de querermos ver a verdade, de termos a curiosidade de entender o que significa ver a verdade de nossa natureza e de todos os fenômenos, termos a disposição de reconhecer que para isso precisamos olhar para a raiz do que corrompe a nossa capacidade de ver a verdade. Temos que ter a disposição para olhar para essa raiz das tendências habituais negativas, dessa percepção distorcida de emoções perturbadoras. Mesmo para termos essa disposição, nós precisamos de mérito. Mérito é um aspecto tão importante desse nosso treinamento para reconhecermos a verdade e encontrarmos liberdade do sofrimento. E mérito não é algo difícil de nós acumularmos. Da hora que nós levantamos até a hora que nós vamos dormir, nós temos incontáveis oportunidades de gerarmos mérito. Nós podemos gerar mérito através de doarmos coisas materiais. Às vezes, quando nós paramos no trânsito, se nós não queremos oferecer algum trocado ou um pouco de dinheiro para compartilhar o que nós temos para uma criança, porque isso pode estar cultivando algo negativo para essa criança, isso pode estar incentivando algo negativo, um abuso dessa criança por parte de algum adulto, nós podemos ter uma barra de cereal no carro que nós podemos oferecer para essa criança. Se é uma pessoa idosa, nós podemos compartilhar algo, porque essa pessoa idosa provavelmente não vai ter outro trabalho nessa vida. Quando nós vamos no mercado, nós podemos talvez comprar um saco de arroz a mais.
Se nós não temos dinheiro para comprar um saco de arroz a mais, talvez nós podemos comprar um saco de sal a mais. Se nós não temos condições de fazer isso, podemos comprar o que é possível dentro das nossas condições para compartilharmos com alguém. Nós podemos compartilhar o nosso tempo ouvindo alguém que precisa. Nós podemos compartilhar e gerar mérito através de oferecermos algo dentro do dia a dia de nossa casa com as pessoas que nós moramos. Talvez seja o dia do meu marido lavar a louça, mas talvez ele esteja muito cansado hoje e eu posso fazer isso por ele, mesmo sendo a sua vez de fazer isso. Existem incontáveis oportunidades de gerarmos mérito. Quando nós olhamos para todas essas oportunidades e nos damos conta de quão essenciais elas são para o nosso caminho de reconhecermos a verdade do nosso próprio ser e de tudo o que há fora de nós. E quanto isso nos leva para a dissolução de toda confusão e sofrimento. Nós olhamos para essas oportunidades com um olhar diferente. Não é? Muitas vezes, ao invés de olharmos como algo que mais alguma coisa cansativa para nós fazermos, nós começamos a desenvolver uma visão de ser mais uma oportunidade que é oferecida a nós. Isso, por si só, é capaz de transformar tantas negatividades em nós. Porque quantas vezes nós não queremos fazer algo porque nós achamos que o outro também tem que fazer e não reconhecemos como uma oportunidade de gerarmos mérito, reconhecendo quão importante o mérito é. Nos ensinamentos é dito a realização da experiência de reconhecermos a nossa natureza como sendo a de um Buda, que é totalmente livre de sofrimento, surge na mente, no campo fértil da mente, que é plena de virtude, de mérito. Nós também geramos incontáveis méritos na nossa prática formal. Há um sutra onde o Buda está dando ensinamentos e, num determinado momento, o jovem Manjushri se levanta e ele lança um grande parasol acima da cabeça de Buda. E no sutra eles descrevem como um parasol enorme, feito de 7 joias preciosas, algo que ele fez com muito esmero e que ele coloca acima da cabeça do Buda para protegê-lo, para criar uma sombra, não é? Isso tem esse mérito de criar proteção. E também nessa ocasião, nessa assembleia, estava um Deus chamado Susima. E ele era um ser que já tinha se treinado num nível tal, em direção, é dito no Sutra, ao despertar. O que significa isso? Reconhecer a verdade, despertar para a natureza de um Buda. Ele já tinha chegado a um nível de treinamento que não retrocedia mais. Porque até alguns estágios nós podemos retroceder. Não é? Então ele se levantou e perguntou a Manjushri: Manjushri, você está satisfeito com essa oferenda que você fez ao Buda? E Manjushri respondeu a ele com uma outra pergunta. Ele disse: o grande oceano se sente satisfeito por ter as águas dos rios sendo constantemente despejadas nele. E então esse Deus Susima respondeu: não, Manjushri. Ele não se sente satisfeito. Não é algo que acontece uma vez, mas acontece constantemente, ininterruptamente. Então Manjushri disse: da mesma forma, a sabedoria da onisciência é tão profunda, incomensurável, como os grandes oceanos. Aqueles bodhisattvas que desejam buscar pela sabedoria
por esse reconhecimento da verdade, nunca devem se sentir satisfeitos em seu desejo de fazer oferendas aos Tathagatas, aos Budas. E por que, em particular, fazer oferendas aos Budas? Porque com isso nós geramos profundo mérito. Nosso Rinpoche sempre dizia, não é que os Budas precisam de oferendas porque eles já são seres completamente livres, mas quando nós oferecemos algo a alguém, nós criamos interdependência com esses seres. E quando nós oferecemos algo a um ser de total realização, nós criamos interdependência com esse nível de realização. Então, de novo, Susima perguntou a Manjushri com qual propósito em mente nós devemos fazer essas oferendas. E ele respondeu que nós devemos fazer essas oferendas com 4 propósitos em mente. O propósito de encontrar a mente do despertar, reconhecer a verdade. O propósito de liberar todos os seres de seu sofrimento. O propósito de que a linhagem das 3 joias continue ininterruptamente. Por quê? Porque através delas nós encontramos essa liberação. E o propósito de purificação de todos os reinos búdicos, que aqui é explicado na nota como o propósito de atingir todas as qualidades de um reino búdico. Também em um outro sutra, o Buda nos fala sobre o mérito de, por exemplo, nós tomarmos refúgio nas 3 joias. Sempre que nós começamos a nossa prática formal, nós tomamos refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, não é? Depende do contexto da prática que nós estamos fazendo, também no Guru Idam Dakini. No refúgio, sempre tomamos refúgio, também no nosso refúgio secreto, nossa natureza búdica. Mas aqui, em particular, o Buda nos fala do profundo mérito de simplesmente tomarmos refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. De novo, o Buda estava ensinando em Sravasti e, num determinado momento, Shariputra, um discípulo de Buda, estava meditando na floresta. Enquanto ele estava meditando na floresta, um pensamento surgiu em sua mente. Ele disse, eu devo ir diante do professor, para que eu possa perguntar ao Buda, o Senhor do Dharma, a seguinte questão. Quanto mérito é acumulado pelos filhos e filhas nobres que tomam refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha? Então, quando chegou o entardecer, o venerável Shariputra emergiu de sua reclusão meditativa e se dirigiu até o Buda. Quando ele estava lá, ele disse ao Buda, enquanto eu estava sozinho na floresta, em minha reclusão meditativa, esse pensamento surgiu em minha mente. Quanto mérito é acumulado pelos filhos e filhas nobres que tomam refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha? E o Buda respondeu ao Shariputra, dizendo que ele havia feito essa pergunta para que isso trouxesse benefício e felicidade para muitos seres. E ele elogiou Shariputra. E ele disse, eu irei responder a sua pergunta com uma analogia para fazê-lo entender. Ele disse, imagine que alguém dotado de poderes mágicos fosse transferir para um outro mundo, um outro sistema de mundo, todos os seres que moram em Jambudvipa. Muitas vezes nós escrevemos esse nosso mundo como Jambudvipa. Ele disse, as terras de Jambudvipa, os seus continentes, o que significa esse nosso mundo e seus continentes, tornando o solo desse nosso mundo absolutamente reto, assim como a palma de uma mão. E aí, sobre esse solo completamente reto, esse ser com poderes mágicos construiria uma estupa perfeita, que é uma representação da mente iluminada, com 7 joias preciosas, ouro, prata,
berilo, cristal, coral vermelho, esmeralda, coral branco. Essa estupa seria do tamanho de Jamburvipa, do nosso mundo. E o seu pico seria tão alto que atingiria o reino de Brahma. Essa analogia é dada para dizer que é extremamente alto o pico dessa estupa. Aquela pessoa, então, para adorar essa estupa, para fazer oferendas a essa estupa, ela ofereceria incensos divinos, flores divinas, porque, de novo, quando nós oferecemos algo, nós criamos interdependência, não é? Então, para criar mérito e interdependência com esse símbolo da mente iluminada, essa pessoa ofereceria incensos divinos, flores divinas, guirlandas de flores divinas. Existe um sutra onde Buda descreve para cada uma dessas oferendas que tipo de resultado kármico nós temos. Então, essa pessoa ofereceria guirlandas divinas, paraçóis divinos, bandeiras. Essa pessoa dotada com esses poderes mágicos, então esvaziaria todos os 4 grandes oceanos e colocaria essa água em um outro sistema de mundo. E substituiria a água que estava ali por um óleo especial chamado de maruca, preenchendo todos os oceanos com esse óleo muito especial. E então colocaria um pavio enorme do tamanho do Monte Meru nesses oceanos. E acenderia esse pavio e esses oceanos se tornariam como uma grande lamparina que queimaria por muitos éons continuamente, sem cessar. E, fazendo um parênteses aqui, o oferecimento de lamparina, não é? Isso é uma prática que nós fazemos para gerar mérito também. Constantemente nós oferecemos lamparina. Nosso Rinpoche uma vez disse: o que significa oferecer lamparina? Ele diz: nós não precisamos oferecer a luz da lamparina para seres iluminados porque eles precisam de luz. Mas nós oferecemos a luz porque ela dissipa a escuridão da ignorância. Ela dá surgimento à clareza e sabedoria. Nós oferecemos lamparina com o desejo de que essa luz ilumine todos os reinos de confusão e o bardo, e assegure que a escuridão do não reconhecimento da verdade de todos os seres seja dispersada. Nós aspiramos, quando oferecemos lamparina, que todos os seres possam ter uma profunda clareza mental e que possam experienciar a verdade e, com isso, ter bem-aventurança e felicidades duradouras. Nós oferecemos lamparina para que a luz interior da grande sabedoria acenda em nós, desperte em nós e em todos os seres. Nesse sutra onde Buda, essas foram as palavras do nosso professor Sorinpoche Acharya Tulku Rinpoche, mas agora nesse sutra onde Buda descreve o benefício de cada oferenda, ele diz, quando nós oferecemos lamparina, o resultado que surge é a clareza não obstruída. Não é? Então, o Buda está descrevendo quanto mérito nós criamos através de tomarmos refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, e ele estava descrevendo para Manjushri, estava descrevendo, nesse caso, para Susima, que esse ser de muito poder, então, construiu essa grande estupa e fez grandes oferendas. Então, ele fez essa enorme lamparina com todos os ancianos. E aí Manjushri pergunta, o Buda pergunta a Sariputra. Susima e Manjushri era no sutra anterior, onde Manjushri ofereceu aquele parasol para o Buda.
Aqui o Buda está descrevendo, só para nós retomarmos que nós fizemos um parêntese ali, o Buda está descrevendo para Shariputra um mérito de ter feito essa enorme estupa do tamanho desse mundo, de ter feito todas essas oferendas e oferecer essa enorme lamparina que queima por éons. E ele pergunta então a Shariputra, você acha que essa pessoa, com esses poderes mágicos, que criou essa estupa enorme e fez essas profundas oferendas, imagina, nós oferecemos algumas lamparinas, esse ser teria oferecido todos os oceanos como uma grande lamparina que queima por éons. Você acha que essa pessoa acumularia muito mérito com base nisso? O Buda pergunta a Shariputra. E Shariputra diz sim. Essa pessoa acumularia profundos méritos. E o Buda diz, Shariputra, o valor do mérito que essa pessoa com esses poderes mágicos, tendo feito todas essas oferendas, acumularia, não corresponderia nem ao centésimo, ou mesmo um centésimo de milésimo do mérito criado por um filho ou uma filha nobre que toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Essa diferença não poderia ser ilustrada por nenhum número, por nenhum exemplo, por nenhum cálculo. Então, quando nós nos engajamos em nossa prática formal, e nós estabelecemos o nosso refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, no Guru e Dhamma Dakini, nós reconhecemos o profundo mérito que nós estamos gerando. Isso é muito importante reconhecermos quando nós geramos mérito, porque nós podemos oferecer e compartilhar esse mérito, para que todas as guerras sejam pacificadas, para que a visão distorcida e as emoções venenosas de todos os seres sejam pacificadas, para que a lucidez, a clareza desperte na mente de todos os seres. Então, não só gerarmos mérito, mas reconhecermos quando esse mérito é gerado e dedicarmos esse mérito é extremamente importante.